Nós estamos falando, queridos, na verdade, durante esse ano inteiro, nós iremos falar sobre metamorfose, sobre essa transformação, essa mudança. E eu pesquisei aqui o que é metamorfose, e nós iremos dividir, na verdade, durante 2 semestres, né? O primeiro semestre nós iremos falar sobre alguns temas de metamorfose, tudo envolvido em metamorfose, e no segundo semestre também. Então, não faltem, não percam, comprem lá um caderno ou no seu bloco de notas. Se você for um cristão verdadeiro, só for pegar o celular para anotar no bloco de notas, você pega o seu celular, anote, porque nós temos grandes expectativas para esse ano do que Deus ele deseja fazer nos nossos corações, e chega de ser igual, né? Precisa ser transformado a cada dia mais à semelhança de Deus. Então anote, viva isso que é pregado aqui todos os sábados, porque Deus ele tem algo muito especial para as nossas vidas nesse ano de 2019. Vocês creem nisso? Amém. E aí eu pesquisei o que é metamorfose, e o nosso amigo Google, ele nos deu o seguinte: metamorfose, mudança relativamente rápida e intensa de forma, estrutura e hábitos que ocorrem durante o ciclo de vida de certos animais. E aí ele deu um exemplo da lagarta e borboleta, que eu acredito que seja o que nós mais conhecemos, né? Está até na foto, um banner bonito. E adequando a nós, queridos, a mudança do ser humano seria uma mudança completa de uma pessoa. Então hoje nós nos encontramos de uma maneira. Hoje você tem alguns pensamentos, hoje você tem algumas formas de pensar, hoje você toma algumas decisões que muitas vezes é diferente daquelas que você tomava alguns anos atrás. Quando você era criança, você não tinha responsabilidades. Agora você está crescendo, você começa a ter mais responsabilidades. Então quando você está aí, sei lá, na 8ª série, no primeiro ano do médio, você já tem você tem outras responsabilidades. Você precisa estudar, você precisa muitas vezes fazer o seu inglês e já começar a se preparar para esse mercado de trabalho que é tão competitivo. A nossa mente, ela vai mudando, e a nossa vida, ela vai mudando, e nós vamos muitas vezes se adequando com as fases que nós estamos vivendo. Mas existe 2 influências, existe 2 transformações que nós podemos viver. A primeira transformação é aquela que nós acreditamos que é a certa, e realmente ela é a certa, que é a transformação que vem de Deus. Nós que somos cristãos, que amamos a Deus, nós queremos ser transformados por Deus, porque na verdade existe no coração de Deus algum eu e algum você que Deus sonha que nós venhamos a ser. Mas existe também uma transformação que o inimigo ele quer que nós venhamos a viver, e muitas vezes por conta do pecado nós acabamos tendendo a querermos muitas vezes intencionalmente sermos transformados pelo inimigo. E existem essas 2 influências que tentam nos conduzir, e na verdade muitas vezes nós esquecemos a de Deus, nós achamos que a de Deus ela é difícil demais, nós acreditamos que essa transformação que Deus sonha, ela não é para mim, ela é para os apóstolos, ela é para os homens da Bíblia. Eu sou um pecador, eu luto com os meus pecados todos os dias, eu consigo me manter firme durante uma semana, mas chega um determinado tempo que eu não aguento mais e acabo fazendo aquilo que eu não deveria fazer. E você hoje, qual transformação você está permitindo que domine o seu coração e domine a sua vida? E hoje em específico nós iremos falar sobre as influências da amizade. Hoje em dia nós vivemos tempos de relacionamentos líquidos, nós vivemos tempo de pessoas descartáveis, nós vivemos um tempo onde nós temos, 800 amigos no Facebook e achamos que todos são os nossos amigos. Nós acabamos caindo nessa de que o nosso Facebook realmente tem amigos de verdade, ou no nosso Instagram, as pessoas que curtem as nossas fotos e comentam lá, elas realmente amam a gente, elas realmente, se necessário, pagariam um preço por nós, e nós acreditamos nessa. Nós muitas vezes vivemos falsas intimidades,
Nós acreditamos em pessoas que não deveríamos acreditar, nós andamos com pessoas que não deveríamos andar e achamos que essas pessoas são as certas, que essas pessoas são as verdadeiras. Nós vivemos um tempo onde o perdão virou balela, onde pedir desculpa é coisa de covarde, onde você estender a sua mão para ajudar o oprimido é coisa do passado. Hoje nós temos outra missão, hoje nós temos outro objetivo. Eu preciso ganhar a vida, eu preciso entrar aí num trabalho novo, melhor, eu preciso fazer o meu inglês, que isso está certo, queridos, não é errado você fazer isso, mas muitas vezes nós olhamos para o nosso próprio umbigo e queremos viver a nossa própria vida da nossa maneira e esquecemos as pessoas que nos cercam. E aqui hoje existem dois tipos de pessoas que foram transformadas mais por sentimentos errados, e talvez seja você que está olhando para mim aqui. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que tiveram suas amizades perdidas e por trauma não querem fazer novas. Está bom assim, no meu cantinho quietinho, sem ninguém me perceber. Essas pessoas estão machucadas, essas pessoas estão feridas, porque confiaram em alguém e essas pessoas a decepcionaram. Essas pessoas, elas colocaram a sua confiança na sua melhor amiga ou no seu melhor amigo, e aconteceu coisas ali que ela não gostou, e ela prefere se ausentar e não mais ter amiga. Eu nunca mais vou fazer novos amigos, eu nunca mais quero confiar em ninguém, eu não quero mais viver essas amizades, está tudo bem do jeito que está, eu vou para a minha escola, eu conheço as pessoas de lá, eu vou para a igreja, eu louvo a Deus e depois eu vou embora. E muitas vezes essas pessoas, queridos, elas estão dentro da igreja. Muitas vezes essas pessoas que nos feriram, elas estão dentro da igreja. E isso dentro do teu coração já começa a gerar um desânimo de que, para que eu vou para aquele lugar? Lá não existe ninguém verdadeiro. Para que eu vou para aquele lugar? Eu tinha amigos ali, mas hoje eles me trocaram. Hoje eles saíram e nunca me chamaram. Que isso é difícil, né? Quando você descobre que os seus amigos foram e não te chamaram. Quem já passou por isso sabe a dor que é no coração. A depressão que bate. Aí você não quer sair da cama, aí você fala, nunca mais eu vou andar com essas pessoas, tudo falso. Nunca mais vou vir para os teens. E aí existem esse tipo de pessoas e logo vocês vão entender aonde eu quero chegar, porque ainda eu não cheguei aonde eu quero. E o segundo tipo de pessoas são aquelas que possuem amizades, mas estão feridas e por conta disso não acreditam mais em relacionamentos verdadeiros. Acabei falando os dois em um só. Ninguém mais presta, só existe gente falsa nesse mundo. Então existem esses dois tipos de pessoas. As primeiras pessoas são aquelas que tiveram as amizades perdidas e que hoje elas não querem mais fazer novas amizades. E existem aquelas que foram feridas, foram machucadas e não acreditam mais em amizade verdadeira. E eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de João, Evangelho segundo João. Nós vamos ler o capítulo 9, a partir do versículo 18. É uma situação muito interessante que acontece aqui, que nós muitas vezes colocamos isso nos nossos relacionamentos. João capítulo 9, a partir do versículo 18. João capítulo 9, a partir do versículo 18, diz assim: Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora poderia ver, por isso chamaram os pais dele e perguntaram: Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego, e como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, pergunte e ele mesmo poderá explicar. Versículo 22. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele.
Aqui, queridos, acontece uma situação que muitas vezes nós fazemos dentro dos nossos relacionamentos. Existia um homem que era cego desde quando ele nasceu. E Jesus estava por ali. Jesus, ele era muito famoso, as pessoas conheciam a Jesus, as pessoas sabiam que Jesus, ele operava milagres, e naquele dia aquele cego teve um encontro com Jesus, e Jesus então o cura. A Bíblia fala que Jesus então dá uma cuspida no chão, faz ali uma lama, um lodo, e passa nos olhos de Jesus. Então, Jesus faz aquele milagre, aquele homem é curado. A ordem de Jesus é que ele vá para o rio lá e lave. E aí ele volta e as pessoas começam a perguntar o que aconteceu. E a Bíblia fala que os fariseus começam a questionar por conta daquele milagre que era de sábado. Os discípulos começam a perguntar para Jesus: Jesus, esse homem tinha algum pecado? Ele tem algum pecado porque ele era cego? Ele tinha algum pecado? Porque naquele tempo eles acreditavam que quem tinha alguma determinada doença era porque ou os seus pais ou a própria pessoa pecou. E aquele homem é curado. Os fariseus, as pessoas, eles eram as pessoas que manjavam ali da Bíblia, começaram a questionar: por quê? Como que cura uma pessoa no sábado? Nós respeitamos a lei de Moisés, e chega este homem querendo curar num dia que é proibido. Então os fariseus chegam nos pais daquele homem e perguntam para ele quem foi o que curou. Então os pais daquele menino, daquele homem, ele se ausenta por medo, porque eles poderiam ser expulsos da sinagoga. Por medo de muitas vezes nós tomamos algumas decisões dentro das nossas amizades, por medo de nós perdermos os nossos amigos. Nós nos ausentamos da verdade por conta do medo de não sermos aceitos da maneira que nós somos. Dentro das nossas amizades, nós acabamos sendo influenciados por medo de nós sermos rejeitados, porque nós somos cristãos, porque todos os sábados nós vamos para a igreja, porque nós não fazemos coisas que desagradam a Deus. Por medo, nós acabamos perdendo a nossa identidade e somos influenciados e nos permitimos sermos transformados pelo mal. E existem coisas aqui que estão estragando os nossos relacionamentos de hoje e estão fazendo com que nós perdemos a moral, nós perdemos, esqueci a palavra, mas deve ser moral, nós perdemos a moral de chegarmos e tomarmos uma decisão certa. E a primeira coisa é a mágoa. A pessoa me machucou, não quero mais ter amigos. Ou a pessoa me machucou, eu não tenho valor algum, então eu escolho qualquer pessoa para contar os meus segredos e para abrir o meu coração. A segunda é o orgulho. Eu sei que eu preciso me redimir, eu sei que eu preciso pedir perdão. Ou então nós temos a desculpa de que a pessoa que nos feriu, então ela que venha pedir perdão. Mas a Bíblia diz que se o teu irmão tem alguma coisa contra você, você vá lá e peça perdão a ele. Mas ainda, nós não queremos fazer isso, e o orgulho tem destruído os nossos relacionamentos. O medo, como eu disse, ou de sermos machucados de novo, ou de não sermos aceitos, ou de ficarmos sozinhos sem amigos. Outra coisa, a vergonha de sermos quem somos. Talvez você olhe para dentro de você e não vê algo bom. Talvez você olhe as suas conversas e não acha que você tem uma boa conversa. Mas isso é uma opinião sua, isso é uma visão sua dentro de você. Não significa que essa seja a verdade. Ou então, nós queremos agradar as pessoas de qualquer maneira para não perdê-las. E aí junta todas essas coisas, e por conta da carência, do medo de não termos amigo, do medo de sermos rejeitados, ou de ninguém gostar de nós, a gente toma decisões entre escolhermos as nossas amizades por esse método, por essas coisas que têm influenciado as nossas vidas. Mas hoje, queridos, você precisa ser liberto disso, porque nós sabemos que nós somos, quando nós andamos com pessoas, nós somos influenciados por ela.
Só que existe um Deus que quer nos transformar à imagem e semelhança dele, e existe um mundo, o inimigo, o diabo que quer tirar essa identidade que nós temos de Deus, o diabo que quer roubar os planos de Deus para as nossas vidas, o diabo que quer sim que você ande com pessoas que vão te afastar a cada vez mais dele, e você precisa tomar uma decisão, você precisa olhar para dentro de você e entender o real valor que Deus ele colocou sobre a sua vida, você precisa olhar para você e ser firme nos seus princípios, e dizer: eu ando com Jesus, eu decido andar com Jesus todos os dias da minha vida, não importa o que as pessoas vão falar, não importa se eu vou deixar de ser aceito pelos meus amigos que não amam a Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas, e eu sei que se eu andar com Ele, Ele vai preparar umas amizades para mim, que são segundo o coração dEle. Nós precisamos ser firmes, queridos, nos nossos princípios, e acima de tudo, você precisa deixar Deus começar a trabalhar na sua vida. E agora eu quero entrar aonde eu queria desde o começo, porque depois que fomos transformados a enxergar as amizades da maneira que Deus deseja, aí partimos para o ponto onde Deus ele deseja que nós venhamos a nos relacionar. Porque quando nós andamos com pessoas que não amam a Deus, automaticamente nós somos influenciados. Então você que não falava palavras ruins, você começa a falar e não vê problema nenhum nisso. Você que antes lia a Bíblia todos os dias, você hoje já não sente mais vontade de ler. Você que no teu fone de ouvido tinha os louvores, tinha as músicas, né, adoração a Deus, que você ouvia no seu dia inteiro, você anda com pessoas e agora já não acha tanto problema ouvir músicas que não têm os princípios bíblicos. E nós vamos entrando por essa, e o pecado já não mais nos traz uma insatisfação. Sabe quando você erra, quando você peca, e dentro de você existe uma tristeza, uma angústia, o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas você já está tão longe de Deus, você já está tão fundo nas coisas do inimigo, que você já não sente mais isso, e os seus amigos te ajudam a cada vez mais você tomar decisões contrárias à palavra de Deus. E quem é você agora? Talvez nem você mais te reconheça, aquele adolescente que buscava Deus com todo o coração, agora não sente nem mais vontade de vir para a igreja. Aquele adolescente que chegava em casa, nem almoçava, já fechava a porta do quarto e buscava Deus, agora já acha isso chato. Agora já fica mais tempo na porta da escola depois, para de repente sair com os amigos. E Deus ele vai ficando para trás, e as influências das nossas amizades vão tomando o lugar de Deus, e quando nós percebemos, nós já estamos tão distantes, tão longe da presença de Deus, que o pecado ele já dominou o nosso coração. E até quando você vai ficar dessa maneira? E até quando você vai colocar as suas amizades, que você sabe que não são da vontade de Deus, no lugar de Deus? Eu não estou falando para que você seja aquele cristão quadrado, que a pessoa não é cristã, você nem cumprimenta ela, não é isso. Mas as brechas da sua vida, mas a porta do teu coração, mas os seus segredos mais internos, para quem você tem dito? Na hora de você selecionar com quem você vai andar, que vai ser aquele parceiro mesmo, aquela sua amigona, quem você tem escolhido? Quais são os seus critérios para isso? E é isso que eu desejo que vocês se perguntem todos os dias. Com quem eu tenho andado? Essas pessoas que têm me cercado, essas pessoas que eu tenho confiado, elas têm me influenciado para o bem, ou elas estão me influenciando para longe da vontade de Deus? Se a sua resposta na grande maioria for, estão me influenciando para longe da presença de Deus, tome uma atitude hoje, de eu não vou andar mais com pessoas que me afastam de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu não quero mais abrir o meu coração para quem vai me dar conselhos que sejam contra a vontade de Deus.
Deus, Ele é a prioridade para a minha vida. Deus, Ele é o principal do meu coração. Só que nós estamos trocando Deus, nós estamos trocando uma vida de santidade, nós estamos trocando essa intensidade de relacionamento com Deus por conta de pessoas que nos influenciam para longe da vontade de Deus, e nós estamos caindo na armadilha do inimigo, que ele tem preparado pessoas para nos tirar do foco, para nos tirar do objetivo. Queridos, palavrão continua sendo pecado, sexo antes do casamento continua sendo pecado, ficar beijando aí por aí continua sendo pecado. Não é porque o seu amigo faz na tua escola, ou porque é muito bonito as pessoas que fazem, que vai deixar de ser pecado. A gente precisa ficar com o que a Bíblia diz. Nós precisamos andar segundo a vontade de Deus e pagar o preço disso. Se isso for tirar a nossa vida de nós andarmos com Deus, que faça. Mas nós preferimos andar com Deus do que ficarmos uma distância curta da presença dEle. Comece a ter princípios e colocar os seus princípios bíblicos em primeiro lugar na sua vida. E o que eu te desafio para essa semana? Jejue. Mas se você, no teu coração tem alguém que você precisa pedir perdão, que você faça. O que eu te desafio nessa semana é que você viva o evangelho verdadeiro de Cristo e que você comece a limpar a sua rede de relacionamentos, de pessoas que têm te influenciado para longe da vontade de Deus. O que eu te desafio para essa semana é que você tome postura e diga: eu vou andar com Deus acima de tudo. Eu vou andar com Deus independente de todas as coisas. Não importa se eu vou perder amigos, não importa se eu for perder pessoas, eu vou andar com Deus independente de tudo. E você vai ver como é bom nós andarmos com Deus e nós vivemos tudo o que Ele tem para as nossas vidas.